Quantas vezes você já se encontrou travando uma guerra silenciosa dentro da sua própria cabeça? Uma batalha exaustiva contra pensamentos que te acusam, te diminuem e te afogam em medo e ansiedade. Você tentou de tudo, não foi? Leu aquelas frases motivacionais que prometiam uma mudança instantânea. Tentou se distrair com trabalhos sérios e redes sociais. Ou talvez no auge do desespero, apenas disse a si mesmo, com toda a força que tinha: eu preciso parar de pensar assim. Mas nada funcionou. A verdade chocante que talvez ninguém nunca te contou é que a sua força de vontade sempre esteve destinada a falhar. Porque você não está lutando contra um simples mau hábito. Você está lutando contra uma força maior, um poder invisível que fincou raízes profundas na sua mente e te transformou em um escravo dos seus próprios pensamentos. É uma realidade dura, mas é o primeiro passo para a sua libertação. E é exatamente por isso que a solução não pode vir de dentro de você, mas precisa vir do alto. Somente o poder de Deus tem a autoridade e a força para quebrar as correntes que a sua própria determinação não consegue sequer arranhar. O grande evangelista Billy Graham pintou um quadro perfeito para isso ao dizer que a mente humana é como um jardim. Se você não a cultiva intencionalmente com as sementes certas, sementes de fé, esperança e verdade, as ervas daninhas do medo, da dúvida e da amargura crescem de forma rápida e avassaladora. E chega um ponto em que essas ervas daninhas estão tão profundas, com raízes tão emaranhadas na sua alma, que qualquer tentativa sua de arrancá-las por conta própria acabaria por destruir o jardim por completo. É aqui que a mão do Criador se torna não apenas uma opção, mas a única esperança. Ele é o jardineiro divino que conhece a terra do seu coração melhor do que ninguém. E apenas ele sabe como arrancar as raízes mais profundas do sofrimento sem destruir a beleza que ele mesmo plantou em você. Antes de mergulharmos em como essa transformação milagrosa acontece, quero te fazer um convite. Se você já se sentiu um prisioneiro em sua própria mente e anseia desesperadamente por essa liberdade, comente agora mesmo: Deus, assuma o controle. Faça disso o seu primeiro passo de fé e eu te garanto, fique até o final, porque a chave que pode trancar a porta para essas vozes para sempre será revelada. Billy Graham dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não a cultiva com as sementes certas, as ervas daninhas crescem rapidamente. E às vezes, essas ervas daninhas são tão profundas que só a mão do Criador pode arrancá-las sem destruir o jardim por completo. Quando Deus entra em sua mente, ele não apenas limpa a superfície, mas transforma o terreno. Ele arranca os medos pela raiz, quebra as fortalezas que foram criadas pelas mentiras do inimigo e planta novas sementes de esperança, fé e propósito. É como diz em Romanos 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação não é um processo intelectual. Não é apenas sobre estudar teologia ou decorar versículos. É sobre permitir que o Espírito Santo acesse as áreas mais ocultas do seu ser, aquelas que você nem gosta de visitar, onde habitam as dores da infância
as vergonhas do passado, os traumas que você finge que esqueceu. Deus quer entrar ali hoje. Ele quer transformar sua mente para que você viva livre da escravidão do medo e da ansiedade. Porque quando Deus limpa, Ele transforma. E quando Ele transforma você, jamais será o mesmo. Billy Graham dizia que o maior veneno da mente é a falta de perdão. Muitas pessoas vivem com pensamentos atormentadores porque não conseguem liberar o perdão verdadeiro. E isso não significa apenas perdoar quem te feriu, mas também perdoar a si mesmo pelas escolhas erradas do passado. Enquanto o perdão não entra, a mente permanece como um quarto escuro cheio de mofo, onde nenhum ar puro circula. Você pode até abrir as janelas para tentar clarear, mas se o mofo permanece, o ambiente continuará doente. Jesus nos ensinou em Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. O perdão é como uma chave espiritual. Sem ele, as portas da paz continuam trancadas. E muitas vezes, a sujeira mental que carregamos são essas mágoas guardadas que geram ansiedade, pensamentos de vingança e ódio silencioso que nos consome por dentro, enfraquecendo nossa fé. Deus quer limpar sua mente hoje, mas Ele te pede algo: libere o perdão. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece viver livre. Não porque o erro foi pequeno, mas porque o peso que você carrega te impede de caminhar. E se hoje você pensa, mas eu não consigo perdoar, saiba que o Espírito Santo pode te ajudar nesse processo. Clame agora mesmo: Senhor, eu não consigo, mas o teu Espírito em mim pode. Quando você libera perdão, você destranca cadeados espirituais que mantinham sua mente presa em ciclos de dor. Você abre espaço para o fluir do amor de Deus, que lava cada pensamento sombrio e traz cura emocional. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas escolher não permitir que aquilo te prenda mais. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer transformar sua vida hoje e inscreva-se no canal. E nessa escolha, Deus começa a limpar sua mente, preparando o terreno para o novo que Ele quer plantar. Billy Graham dizia que a mente que não é alimentada pela palavra de Deus é alimentada pelas mentiras do mundo. É impossível ter uma mente limpa se ela não é lavada diariamente pela verdade eterna. Muitos querem paz, querem esperança, querem direção, mas passam mais tempo ouvindo as vozes do mundo do que a voz de Deus. E o resultado é uma mente suja de pensamentos que não vêm do Pai, mas sim de medos humanos, padrões culturais distorcidos e dúvidas que roubam a fé. Em Efésios 5, versículo 26, está escrito que Cristo santifica a igreja, purificando-a pelo lavar da água pela palavra. Da mesma forma, a palavra de Deus é como um rio de águas puras que lava nossa mente todos os dias, tirando o lixo espiritual que o mundo insiste em jogar sobre nós. Cada versículo que você medita, cada promessa que você declara, cada história bíblica que você lembra é como um balde de água viva jogado sobre os pensamentos contaminados, limpando, purificando, trazendo vida e clareza. Sem a palavra, a mente se contamina, mas com a palavra,
a mente se ilumina. É por isso que muitos cristãos vivem em medo constante, porque se alimentam apenas de notícias, redes sociais, fofocas e opiniões humanas. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, como diz em Romanos 10, versículo 17. Se você quer ter sua mente limpa, torne-se alguém que ama a palavra, que acorda e se deita declarando as promessas de Deus. Porque o que você alimenta dentro de si se torna a voz que comanda seus pensamentos. A palavra de Deus renova, fortalece, consola e direciona. Quando você faz dela o seu alimento diário, a sujeira do mundo perde força, os pensamentos de medo se dissipam e sua mente se enche de vida, paz e sabedoria divina. Hoje Deus te convida, volte para a palavra e permita que ela lave cada canto escuro do seu interior. Billy Graham dizia que quando Deus limpa a mente, ele transforma completamente a vida. Porque nossos pensamentos são como raízes e nossas atitudes, os frutos. Se as raízes estão contaminadas, os frutos sempre serão amargos. Mas quando Deus limpa, cura e renova a mente, Ele está, na verdade, preparando você para viver uma nova história com frutos doces, abundantes e eternos. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa renovação não é apenas espiritual, mas mental. Deus te dá novos pensamentos, novas ideias, novos sonhos. Ele abre sua visão para possibilidades que antes você nem imaginava. Onde você via deserto, Ele te faz enxergar flores. Onde você via portas fechadas, Ele te faz ver caminhos abertos. Onde você via morte, Ele te faz ver vida. Mas, para viver essa nova vida, você precisa se render totalmente. Não adianta querer que Deus renove seus pensamentos se você continua insistindo em guardar pensamentos de medo, orgulho, ódio ou autocomiseração. É necessário dizer: Senhor, eu entrego minha mente, meus pensamentos, minhas memórias, meus planos, tudo o que sou. Limpa, cura, transforma e usa para a tua glória. Essa entrega traz paz imediata, porque a paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Quando Ele renova a sua mente, Ele também te dá equilíbrio emocional, força espiritual e discernimento para tomar decisões que antes pareciam impossíveis. Você começa a viver não mais segundo seus traumas ou experiências passadas, mas segundo a mente de Cristo, que é cheia de graça, amor, coragem e propósito. Hoje Deus está te dizendo: eu quero te dar uma nova mente para que você viva a nova vida que preparei para você. Receba essa palavra e abra-se para esse processo profundo de transformação. Se essa mensagem falou com você hoje, escreva aqui nos comentários: Senhor, renova a minha mente. Eu quero orar por todos que comentarem essa frase. E se você deseja receber mais palavras que limpem sua mente, fortaleçam sua fé e renovem seu espírito todos os dias, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. Antes de mergulharmos, quero que você reflita honestamente qual é a primeira voz que você ouve pela manhã. É a voz da ansiedade sobre a sua agenda, a voz das notícias na televisão,
A voz das redes sociais no seu celular ou é a voz suave e poderosa do Espírito de Deus? Seja sincero e comente aqui embaixo qual tem sido a sua primeira conversa do dia, pois estamos prestes a descobrir como uma mudança neste primeiro ato pode revolucionar todo o resto. O primeiro hábito sagrado, a primeira disciplina para uma vida cheia do Espírito é comece com oração e entrega total a Ele. Antes de qualquer outra coisa, antes de verificar seus e-mails, antes de planejar suas tarefas, antes mesmo de sair da cama, o seu primeiro ato consciente deve ser uma conversa com a pessoa do Espírito Santo. Este não é um ritual religioso vazio, é um ato de reconhecimento e de convite. Se esta mensagem tocar seu coração, comente Amém e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. É o reconhecimento de que você por si só não tem a sabedoria, a força ou a santidade para viver o dia que está pela frente de uma maneira que agrade a Deus e que você tem total e completa dependência dele. É também um convite. Você está na prática dizendo: Espírito Santo, eu reconheço a tua presença em minha vida. Tu não és um hóspede distante, tu és o Deus que habita em mim. E hoje eu não quero dar um único passo sem a tua direção. Por favor, guia meus pensamentos, minhas palavras, minhas decisões, minhas reações. Guia meus passos hoje. Uma oração tão simples como essa, feita com um coração sincero, é uma das orações mais poderosas que um crente pode fazer, porque ela alinha a sua vontade com a vontade dele desde o primeiro momento do dia. A Bíblia nos assegura que ele responde a quem o convida. Em Tiago 4, versículo 8, está escrito: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Este ato de se aproximar dele pela manhã abre a porta para que a presença manifesta dele se aproxime de você ao longo de todo o dia. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, nosso exemplo perfeito, praticava este hábito. Em Marcos 1, versículo 35, lemos: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se Jesus, que era perfeitamente um com o Pai, sentiu a necessidade de começar o dia em comunhão, quanto mais nós, ele estava nos mostrando o segredo da força, conectar-se à fonte antes de enfrentar as demandas do mundo. O segundo componente deste primeiro hábito é a entrega total. Não é apenas pedir por guia, mas entregar o controle. É como entrar em um carro e, em vez de sentar no banco do motorista, você deliberadamente senta no banco do passageiro e diz ao Espírito Santo: o volante é teu. Isso significa entregar seus planos, sua agenda, seus desejos, suas preocupações. É dizer: Senhor, aqui está o meu dia. Pode ser que não saia como eu planejei, mas eu confio que o teu plano é melhor. Se o Senhor quiser mudar minha rota, eu estou disposto. Se o Senhor quiser me interromper com uma oportunidade divina para abençoar alguém, eu estou disponível. Este dia não é meu, é teu. Esta oração de entrega desarma o nosso orgulho e a nossa ansiedade. Ela nos liberta da pressão de ter que controlar tudo e nos permite descansar na soberania daquele que segura o universo em suas mãos. E este primeiro hábito de entrega matinal nos leva diretamente ao segundo hábito indispensável: alimentar o seu espírito diariamente com a palavra de Deus. Se a oração da manhã é a nossa fala com Deus, a leitura da Bíblia
É o momento em que permitimos que Deus fale conosco. Os dois são inseparáveis, como inspirar e expirar. Tentar viver cheio do Espírito, sem uma imersão constante na palavra, é como esperar que um fogo continue a queimar sem adicionar lenha. O Espírito Santo é o autor da Escritura. Em 2 Pedro 1, versículo 21, lemos: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, o lugar primário, onde ouvimos a sua voz, onde entendemos a sua natureza e onde aprendemos os seus caminhos, é nas páginas da Bíblia. O Espírito Santo sempre falará de uma maneira que está em perfeito acordo com a palavra que ele mesmo inspirou. Ele usa a palavra para nos guiar, para nos corrigir, para nos encorajar e para nos transformar. Jesus disse em João 6, versículo 63: O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra de Deus não é apenas informação, é nutrição espiritual. É o pão do céu que alimenta nosso homem interior. Viver cheio do Espírito exige que a leitura da Bíblia seja mais do que um dever religioso. Ela precisa se tornar um deleite e um encontro. Não é apenas ler um capítulo para cumprir uma meta, mas meditar na palavra. Meditar significa ler devagar, pensar profundamente, fazer perguntas ao texto e, o mais importante, perguntar ao Espírito Santo: o que o Senhor está dizendo para mim através desta passagem hoje? É ler com um coração aberto e um caderno de anotações à mão, pronto para registrar o que ele revela. O salmista no Salmo 119, que é uma ode de amor à palavra de Deus, nos dá o segredo. Ele diz, no versículo 11, Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E no versículo 18, ele faz uma oração que todos nós deveríamos fazer antes de abrir a Bíblia. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. É o Espírito Santo quem desvenda nossos olhos para vermos Jesus em cada página, para compreendermos as verdades que nossa mente natural não alcança. Quando você alimenta seu espírito com a palavra, você está, na verdade, estocando seu arsenal para as batalhas do dia. Quando a tentação da mentira vier, o Espírito Santo trará à sua memória um versículo sobre a verdade. Quando o medo tentar te paralisar, ele sussurrará uma promessa sobre a fidelidade de Deus. Quando a oportunidade de ser generoso surgir, ele o lembrará da generosidade de Cristo. Ele só pode trazer à sua memória aquilo que você já depositou em seu coração. Portanto, a combinação desses dois primeiros hábitos cria um ciclo virtuoso de poder. Você começa o dia entregando o controle ao Espírito em oração. E então, você alimenta seu espírito com a palavra, que é a ferramenta primária que ele usará para te guiar ao longo do dia. Negligenciar qualquer um desses dois hábitos é criar uma rachadura na fundação da sua vida espiritual, um ponto de vazamento através do qual a plenitude do Espírito pode escapar. Comece o seu dia com ele. Alimente-se dele. E você começará a experimentar uma dimensão de poder e intimidade que transformará a sua estagnação em um avanço glorioso. Uma vez que estabelecemos a fundação inegociável de começar o dia em oração de entrega e de nos alimentarmos da palavra de Deus,
somos levados a dois hábitos subsequentes que ativam e dão vida a essa fundação no decorrer do nosso dia. São os hábitos da escuta atenta e da obediência imediata. De nada adianta convidar o Espírito Santo para guiar nossos passos se não aprendermos a ouvir a sua voz. Não pule este vídeo. Assista até o final para uma revelação especial que Deus preparou para você. E de nada adianta ouvir a sua voz se não estivermos dispostos a obedecer aos seus direcionamentos. É nesta interação dinâmica de escuta e obediência que a parceria com o Espírito Santo se torna uma realidade vibrante e transformadora, tirando-nos da teoria teológica e mergulhando-nos na prática de uma vida guiada pelo Espírito. O terceiro hábito sagrado para uma vida cheia do Espírito é este: silencie o mundo para ouvir a voz dele. Vivemos na era mais barulhenta da história humana. Somos constantemente bombardeados por uma cacofonia de notificações, notícias, opiniões, entretenimento e demandas. Nossas mentes estão saturadas, nossas almas estão exaustas e nossa capacidade de ouvir a voz suave e delicada de Deus está severamente atrofiada. O profeta Elias aprendeu esta lição da maneira mais dramática em 1 Reis, capítulo 19. Após sua grande vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto com medo e deprimido. E lá na montanha de Deus, ele esperava um encontro. A Bíblia diz que houve um vento forte que fendia os montes, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, a Bíblia diz que houve uma voz mansa e delicada, ou como dizem algumas traduções, o som de um suave silêncio. Foi no silêncio, na quietude, que Deus falou com seu profeta. Esta é uma lição profunda para nós. Muitas vezes, esperamos que Deus fale conosco em eventos espetaculares, em grandes conferências, através de manifestações dramáticas. E embora Ele possa fazer isso, sua maneira preferida de comunicação diária é através de um sussurro suave ao nosso espírito. E para ouvir um sussurro, precisamos estar em silêncio. O que isso significa na prática para nós no século XXI? Significa que precisamos intencionalmente criar momentos de silêncio em nossa rotina. Significa, por alguns minutos, a cada dia, desconectar-se deliberadamente de tudo. Desligue a televisão, coloque o celular no modo avião, afaste-se do barulho do escritório ou da casa e simplesmente fique quieto na presença de Deus. No início, isso pode ser incrivelmente desconfortável. Sua mente, acostumada ao bombardeio constante de estímulos, protestará. 1000 pensamentos sobre sua lista de tarefas, suas preocupações e suas frustrações virão à tona. Não lute contra eles, simplesmente reconheça-os e entregue-os a Deus. E então, espere. Ouça com o coração. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a criação de um espaço para a presença. É neste silêncio que o Espírito Santo pode trazer à tona uma convicção sobre uma área de pecado que você precisa confessar. É no silêncio que ele pode lhe dar uma ideia criativa para resolver um problema no trabalho. É no silêncio que ele pode colocar uma pessoa em seu coração para que você ore por ela ou a encoraje. É no silêncio que ele pode
simplesmente derramar sua paz sobre sua alma ansiosa. Desenvolver o hábito de praticar o silêncio é como aprender a sintonizar o rádio do seu coração para a frequência de Deus, uma frequência que é facilmente abafada pelo ruído do mundo. E esta prática da escuta nos leva diretamente ao quarto hábito, que é o teste decisivo da nossa relação com o Espírito. Obedeça aos seus impulsos e direcionamentos. A obediência é a linguagem do amor e da confiança no reino de Deus. É o que prova que nossa entrega matinal foi genuína. O Espírito Santo fala, mas a sua voz pode ser sutil. Muitas vezes, ela vem como um impulso interior, uma cutucada no espírito, um pensamento que parece não vir de você. Pode ser o impulso de ligar para um amigo que você não vê há muito tempo. Pode ser o direcionamento para pegar um caminho diferente para a casa do trabalho. Gostou do conteúdo? Dê um like, compartilhe com um amigo e inscreva-se para mais palavras de fé. Pode ser a convicção repentina de que você precisa pedir perdão ao seu cônjuge por uma palavra dura que você disse. Pode ser a ideia de dar uma quantia de dinheiro a alguém necessitado, mesmo que suas próprias finanças estejam apertadas. Esses impulsos, quando estão alinhados com a palavra de Deus e com o caráter de Cristo, são os sussurros do Espírito Santo, e a nossa reação a eles é crucial. A Bíblia nos diz, em Efésios 4, versículo 30, "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." E em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, o comando é ainda mais direto: "Não extingais o Espírito." Como nós entristecemos ou apagamos a obra do Espírito em nossas vidas? Primariamente, através da desobediência. Cada vez que sentimos um desses impulsos divinos e o ignoramos, seja por medo, por preguiça ou por racionalização, dizendo: "Isso é bobagem. Não tenho tempo para isso." Nós estamos, na prática, apagando um pouco da chama dele em nós. Estamos dizendo a ele que a nossa conveniência é mais importante do que a sua direção. E se fizermos isso repetidamente, sua voz se tornará cada vez mais fraca em nossos corações. Não porque ele parou de falar, mas porque nós paramos de ouvir e de responder. Por outro lado, a obediência atrai mais presença. Cada vez que você obedece a um desses pequenos toques do Espírito, você está fortalecendo sua sensibilidade espiritual. Você está dizendo sim a Deus, e Ele responderá, confiando a você direcionamentos maiores e mais significativos. A obediência é como um músculo. Quanto mais você o exercita, mais forte ele se torna. É importante notar que a obediência ao Espírito frequentemente nos levará para fora da nossa zona de conforto. Ele nos pedirá para fazer coisas que nossa carne não quer fazer. Ele nos pedirá para amar o inamável, para perdoar o imperdoável, para dar quando nos sentimos pobres, para falar quando nos sentimos tímidos. Mas é precisamente nesses atos de obediência desconfortáveis que o poder de Deus é liberado e os maiores frutos são gerados. Um pequeno ato de obediência, uma ligação, uma palavra de encorajamento, um ato de serviço pode desencadear uma cadeia de eventos que muda o destino eterno de alguém. Você pode nunca ver o resultado completo deste lado da eternidade, mas no céu você se maravilhará ao ver
como sua simples obediência a um sussurro do Espírito gerou grandes frutos para o reino de Deus. Portanto, o desafio para nós hoje é viver com uma sensibilidade aguçada. Escute no silêncio e, quando ele falar, obedeça imediatamente. Não negocie e não procrastine. A obediência imediata é o caminho mais rápido para uma vida cheia do poder da alegria e da aventura de andar com o Espírito Santo todos os dias. À medida que construímos sobre os fundamentos da entrega, da alimentação da palavra, da escuta e da obediência, chegamos a 2 hábitos que lidam com a condição do recipiente. De nada adianta tentar encher um vaso com água pura. Se ele estiver sujo por dentro ou se estiver rachado, a água será contaminada ou vazará. Da mesma forma, para vivermos continuamente cheios do Espírito Santo, precisamos prestar atenção constante à condição do nosso próprio coração. O Espírito de Deus é santo e ele anseia por habitar em um templo que é limpo e íntegro. Portanto, os próximos 2 hábitos essenciais são os da purificação contínua e da adoração constante. O primeiro nos limpa da contaminação que impede a plenitude do Espírito, e o segundo nos enche com a sua presença manifesta. O 5º hábito sagrado é este: libere perdão e viva em santidade. O Espírito Santo habita em corações limpos. Esta não é uma questão de perfeição sem pecado, o que é impossível para nós nesta vida. É uma questão de postura do coração. É um compromisso contínuo de manter as contas curtas com Deus e com as pessoas, de lidar rapidamente com o pecado e de se recusar a permitir que a amargura e a falta de perdão criem raízes em nossa alma. Um dos maiores obstáculos para a plenitude do Espírito Santo na vida de um crente é o ressentimento. Quando escolhemos não perdoar alguém que nos feriu, nós estamos, na prática, construindo uma prisão em nosso próprio coração e nos trancando dentro dela com a pessoa que nos ofendeu. A falta de perdão é um veneno que bebemos esperando que a outra pessoa morra. Ela nos enche de amargura, de raiva, de pensamentos de vingança. E essa toxicidade espiritual cria um ambiente onde o Espírito Santo, que é o Espírito da graça, do amor e da reconciliação, é profundamente entristecido. Em Efésios 4, logo após nos advertir a não entristecer o Espírito, no versículo 30, o apóstolo Paulo lista as coisas que o entristecem. Nos versículos 31 e 32 ele diz: toda a amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não é primariamente um sentimento, é uma decisão. É uma decisão de liberar a dívida da outra pessoa, de entregá-la ao justo juízo de Deus e de se recusar a remoer a ofensa. É um ato de obediência que pode ser incrivelmente doloroso, mas que é absolutamente essencial para a nossa saúde espiritual. Ao liberar o perdão, nós não estamos dizendo que o que a outra pessoa fez foi certo. Estamos dizendo que confiamos em Deus como nosso juiz e vingador e escolhemos limpar nosso próprio coração do veneno para que o Espírito Santo possa ter espaço para operar. A outra face desta moeda
é a busca ativa pela santidade. Viver em santidade não é seguir uma lista de regras legalistas, é em sua essência um ato de amor. É viver de uma maneira que agrada aquele que nos amou e se entregou por nós. A santidade é a separação do pecado e a consagração a Deus. Em Hebreus 12, versículo 14, lemos: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." E em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16, ecoa o chamado de Levítico: "Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo." Quer receber bênçãos diárias? Comente "Quero mais" e junte-se à nossa comunidade no canal. O Espírito Santo, por definição, é santo. Ele é repelido pelo pecado. Quando nós, como crentes, conscientemente nos entregamos a um pecado habitual, quando flertamos com a imoralidade, quando praticamos a desonestidade, quando nos entregamos à fofoca e à maledicência, nós estamos criando uma barreira à comunhão íntima com Ele. Não perdemos a nossa salvação, pois Ele está selado em nós, mas perdemos a experiência da sua plenitude, da sua alegria e do seu poder. É como ter o sol brilhando no céu, mas escolher viver debaixo de um guarda-chuva escuro. A luz está lá, mas nós nos bloqueamos dela. Viver em santidade é, portanto, um ato diário de escolher a luz, de confessar o pecado rapidamente. Em 1 João 1, versículo 9, lemos: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." É se arrepender, que significa mudar de direção, e pela graça de Deus e pelo poder do Espírito, escolher o caminho da retidão. Um coração limpo é um canal desobstruído para o fluir do poder de Deus. E isso nos leva ao sexto hábito, que é o resultado natural de um coração perdoador e santo. Louve e adore mesmo sem vontade. O louvor sincero atrai a glória e a presença manifesta do Espírito Santo. O Salmo 22, versículo 3, declara uma verdade profunda sobre a natureza de Deus. "Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel." Deus habita, Ele se entroniza, Ele estabelece sua morada no meio da adoração de seu povo. Quando começamos a louvar a Deus, estamos, na prática, mudando a atmosfera espiritual ao nosso redor. Estamos tirando o foco de nossos problemas e colocando-o na grandeza do nosso Deus. Estamos declarando em desafio às nossas circunstâncias e aos nossos sentimentos que Ele é digno, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é soberano. E quando fazemos isso, algo sobrenatural acontece. A presença de Deus desce de uma forma palpável. Este princípio é poderosamente ilustrado em 2 Crônicas, capítulo 20, na história do rei Josafá, que enfrentava um exército inimigo avassalador. Após buscar a Deus, ele colocou os cantores na frente do exército para louvar a Deus pela sua misericórdia. E a Bíblia diz que ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos. A adoração deles precedeu a vitória. No Novo Testamento, vemos Paulo e Silas na prisão de Filipos. Açoitados, com os pés no tronco, na escuridão da meia-noite, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Eles não tinham vontade de adorar. Seus corpos doíam. Sua situação era desesperadora, mas eles escolheram adorar por obediência
e fé. E o resultado? Um terremoto abalou a prisão, as portas se abriram e as correntes se soltaram. A adoração deles em meio à dor atraiu o poder intervencionista de Deus. A lição para nós é clara. Não podemos depender dos nossos sentimentos para determinar se vamos ou não adorar. Haverá dias difíceis, dias de dor, de luto, de frustração, em que a última coisa que nossa carne quer fazer é louvar a Deus. E é precisamente nesses dias que a adoração se torna um sacrifício poderoso. Em Hebreus 13, versículo 15, lemos: Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Um sacrifício custa algo, custa nosso orgulho, nossa dor, nossa autopiedade. Mas quando oferecemos esse sacrifício, nós abrimos os portões para que o Rei da Glória entre. Comece a praticar o hábito de encher sua casa e seu carro com música de louvor e adoração. Cante junto mesmo que sua voz não seja perfeita. Faça declarações de louvor a Deus ao longo do dia. Agradeça-lhe pelas pequenas coisas. Quando você faz do louvor um estilo de vida, você está constantemente cultivando um ambiente onde o Espírito Santo se deleita em habitar. Você está convidando a presença manifesta de Deus para cada área da sua vida. Um coração limpo pelo perdão e pela santidade, e um ambiente cheio de louvor e adoração são o templo perfeito para a plenitude do Espírito Santo. Chegamos ao último e talvez mais prático dos hábitos para uma vida continuamente cheia do Espírito Santo. Depois de nos entregarmos pela manhã, nos alimentarmos da palavra, aprendermos a ouvir no silêncio, praticarmos a obediência, mantermos nossos corações limpos e cultivarmos uma atmosfera de adoração, existe um passo final que ativa e libera tudo o que recebemos à disponibilidade. O sétimo hábito sagrado é este: esteja disponível para ser usado por Ele. O Espírito Santo não nos enche de poder para que possamos nos sentir bem, espiritualmente satisfeitos e confortáveis em nossa própria bolha de bênçãos. Ele nos enche para que possamos transbordar. Ele enche quem está disposto a servir. Ele capacita quem está disponível para ser um canal de sua bênção na vida de outra pessoa. A plenitude do Espírito não é um reservatório estagnado, mas um rio que flui. E a maneira de manter o rio fluindo é permitir que ele saia de nós para tocar o mundo ao nosso redor. Esta verdade é fundamental para o propósito da Igreja e para o plano de Deus para cada crente. Jesus nos deu a grande comissão em Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em Atos 1, versículo 8, a promessa do poder do Espírito estava diretamente ligada ao propósito de sermos testemunhas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo é o espírito missionário por natureza. Sua paixão é glorificar a Jesus
convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e atrair pessoas para a salvação. Quando nós nos alinhamos com a sua missão, quando dizemos sim ao seu desejo de alcançar os perdidos e de edificar os santos, nós nos posicionamos diretamente no fluxo do seu poder. Muitas vezes, a razão pela qual nos sentimos espiritualmente secos e estagnados é porque nos tornamos egocêntricos em nossa fé. Nossas orações se resumem a abençoa-me, ajuda-me, cura-me, próspera-me. E embora Deus se importe com todas essas coisas, Ele quer nos levar para além disso. Ele quer que nossas orações comecem a incluir: usa-me, Senhor. Quem o Senhor quer que eu encoraje hoje? Para quem o Senhor quer que eu seja? A resposta de uma oração: como posso ser as tuas mãos e os teus pés neste mundo? Quando um crente começa a orar assim, com um coração sincero, ele se torna um candidato principal para a plenitude do Espírito Santo. A disponibilidade não precisa ser algo grandioso ou complicado. Não significa que você precisa largar tudo e se tornar um missionário em tempo integral na África. Embora para alguns possa significar isso, a disponibilidade começa nas pequenas oportunidades do dia a dia. É estar disponível para ouvir um colega de trabalho que está passando por um divórcio, em vez de correr para o seu próximo compromisso. É estar disponível para fazer uma refeição para uma nova mãe na sua igreja que está exausta. É estar disponível para parar e orar com alguém na rua que parece estar em angústia. É estar disponível para compartilhar seu testemunho quando o Espírito Santo abrir uma porta em uma conversa. A disponibilidade é, em essência, a interrupção da nossa própria agenda egocêntrica para nos alinharmos com a agenda do Reino de Deus. E é impressionante como, quando começamos a nos doar, o Espírito Santo nos enche ainda mais. É um paradoxo divino. Quanto mais de nós mesmos nós derramamos para os outros, mais do Espírito Santo Deus derrama em nós. O apóstolo Paulo viveu esta realidade. Ele se gastou e se deixou gastar pelas igrejas. E, no entanto, ele era um homem que operava em uma dimensão de poder espiritual que poucos alcançaram. Ele entendia que ser um canal não o esvaziava, mas o mantinha constantemente conectado à fonte. A igreja de Antioquia, em Atos 13, nos dá um belo exemplo disso. A Bíblia diz que, enquanto os líderes da igreja serviam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Foi no contexto do serviço e da busca a Deus que o Espírito Santo comissionou a primeira grande viagem missionária. Eles estavam disponíveis e o Espírito usou-os para levar o Evangelho ao mundo gentil. A disponibilidade agrada o coração de Deus porque demonstra que entendemos que a vida cristã não é sobre nós, é sobre Ele e sobre o próximo. É o cumprimento dos dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, o desafio final para nós é examinar nossos corações. Nós realmente queremos ser usados por Deus. Estamos dispostos a ser interrompidos. Estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto. Estamos dispostos a deixar que Deus use nosso tempo, nossos recursos e nossos dons para abençoar outros. Se a resposta for sim, então podemos ter a certeza de que o Espírito Santo nos encherá até transbordar. Ele não procura pessoas perfeitas, talentosas
ou eloquentes. A Bíblia nos mostra que ele usa pessoas comuns e falíveis. Ele usou um pescador impulsivo como Pedro, um perseguidor de cristãos como Paulo, uma mulher com um passado questionável como Raabe. O único pré-requisito é um coração disponível, um sim, em nosso espírito. E isso nos leva à oração final, o clamor que resume todos esses hábitos em um único desejo, é a oração de um coração que anseia por mais de Deus, que está cansado de uma vida cristã medíocre e que deseja experimentar tudo o que Deus tem para ele. Ore agora aí, onde você está, com toda a sinceridade da sua alma. Espírito Santo, enche-me todos os dias, que eu viva guiado por Ti em tudo. Perdoa-me por tentar viver com minhas próprias forças. Eu me entrego a Ti, alimento-me da Tua palavra, ajuda-me a ouvir a Tua voz e a obedecer imediatamente. Limpa meu coração de toda amargura e pecado. Recebe meu louvor e, acima de tudo, usa-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. Torna-me um canal do Teu amor e do Teu poder neste mundo. Eu quero viver não apenas com o Espírito, mas cheio do Espírito hoje e todos os dias da minha vida. Esta oração, quando se torna o anseio constante do nosso coração, é a que abre as comportas do céu. E para mais mensagens como esta, que visam equipá-lo para uma vida cristã vitoriosa e cheia do Espírito, confira nossa playlist completa Reflexões da Bíblia, inspirada em Billy Graham. O link está na descrição. Se esta mensagem falou ao seu coração e despertou em você um desejo por mais de Deus, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe-o com outros crentes que precisam desta palavra. E como um ato de compromisso, comente aqui embaixo a sua oração. Espírito Santo, enche-me todos os dias. E agora, para selar esta obra em seu coração, permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela promessa do Teu Espírito Santo. Eu peço agora por cada pessoa que ouviu esta mensagem, que haja um despertar, uma santa insatisfação com a mediocridade espiritual. Derrama sobre nós uma fome e uma sede por Ti. Batiza-nos de novo com o Teu Santo Espírito e com fogo. Quebra as correntes da estagnação, purifica nossos corações e enche-nos até transbordar. Que a partir de hoje possamos caminhar não mais na força da nossa carne, mas no poder glorioso do Teu Espírito, para a Tua honra e para a Tua glória. E se há alguém aqui que nunca recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, este é o momento. Apenas diga a Ele: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Entra no meu coração, perdoa-me e batiza-me com o Teu Espírito Santo. Que a plenitude de Deus inunde sua vida agora mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Esse ato não marcou apenas o início da vida humana, mas confirmou que nosso corpo é um receptáculo sagrado, portador do próprio sopro de Deus. Quando entendemos essa verdade, percebemos que o que fazemos com o nosso corpo, o que introduzimos nele e como cuidamos, tem um peso espiritual, porque nosso corpo não nos pertence. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, diz claramente: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse versículo não é apenas uma instrução, é um chamado, um lembrete solene de que cuidar do corpo é um ato de obediência, um reflexo de honra àquele que o projetou. Mas na rotina diária, no cansaço das noites, muitos deixaram de ver o corpo como templo. Tratamos o corpo como uma máquina descartável. Forçamo-lo além de seus limites. Sobrecarregamo-lo com ansiedade. Intoxicamo-lo com excessos. No final do dia, quando chega a hora de dormir, deixamo-lo apagar, como se não tivesse importância. No entanto, é nesse momento, na quietude da noite, que Deus deseja restaurá-lo. Mas como Ele poderá fazer isso se não criarmos as condições para que essa restauração ocorra? A palavra é clara ao mostrar que há princípios que ativam bênçãos. Assim, como a fé sem obras está morta, o conhecimento sem ação também está. Muitos sabem que devem cuidar do corpo, mas poucos o fazem com intenção espiritual. Por isso, o que propomos hoje vai além de uma rotina saudável. É uma prática simples, porém carregada de significado. Beber algo antes de dormir pode parecer uma trivialidade, mas quando feito com consciência, torna-se uma ferramenta espiritual, um ato de honra a Deus. É uma decisão diária de alinhar o corpo com seu propósito divino. Pensemos em Daniel, que decidiu não se contaminar com a comida do rei. Em Daniel 1, versículo 8 diz: "E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebia." Essa decisão não foi motivada por questões de dieta ou saúde moderna. Foi um ato espiritual, um reconhecimento de que seu corpo pertencia a Deus. O resultado foi visível em 10 dias. Daniel e seus companheiros pareciam mais saudáveis que os que comiam os manjares do palácio. Não porque a comida em si tivesse poder, mas porque a obediência ativou a bênção de Deus. Da mesma forma, o que você decide beber antes de dormir pode fazer a diferença entre um corpo que se desgasta e um que se restaura. Não falamos de uma bebida milagrosa, mas de uma ação consciente que se torna uma declaração espiritual. Algo tão simples como água morna com limão ou uma infusão natural com propriedades desintoxicantes pode ser um símbolo de limpeza, renovação e preparação para o descanso que Deus projetou como ferramenta de cura. Isso não é alheio ao design de Deus. A criação tem ciclos. O dia e a noite foram estabelecidos por Ele como partes complementares da ordem divina. Em Gênesis 1, versículos 5 e 8, lemos: "E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia." A noite não é um vazio, é uma parte essencial do processo de vida. É na noite que o corpo se repara, as células se regeneram, os órgãos trabalham em silêncio e a alma se disposta pode ser tocada por Deus. Por isso, preparar o corpo antes de dormir não é apenas uma questão médica, mas um sinal de que você está disposto a colaborar com o plano divino de restauração. Ao longo da Bíblia, vemos o corpo tratado como instrumento santo. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo nos exorta: "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Apresentar o corpo não é apenas evitar o mal, mas adotar o que fortalece, o que honra,
o que purifica. Se cada noite ao deitar você decide fazer algo pelo seu corpo que o prepare para o descanso, está oferecendo um sacrifício vivo. Está dizendo: Senhor, aqui está meu corpo. Usa-o, restaura-o, habita nele. Há pessoas que a cada noite deitam-se com ansiedade, com o estômago inflamado, com o coração acelerado, com pensamentos desordenados. No dia seguinte, levantam-se ainda mais cansadas, sem perceber que estão ignorando uma parte-chave do processo: o cuidado do corpo como expressão de obediência. Porque assim como a alma precisa de oração, o corpo precisa de preparação. Deus não nos criou fragmentados. Somos corpo, alma e espírito. E quando um se alinha, os outros começam a seguir. Tomar a decisão de cuidar do corpo antes de dormir, com uma bebida que limpe, desinflame e relaxe, não é apenas uma recomendação de saúde, é uma declaração de fé. É como dizer: creio que enquanto durmo Deus obra em mim. É como construir um altar invisível, onde a cada noite o Espírito Santo pode mover-se com liberdade, porque encontra um lugar disposto, limpo, honrado. Como o tabernáculo do Antigo Testamento, seu corpo pode se tornar esse espaço onde o divino encontra o humano. Recordemos que Jesus cuidava de seu corpo durante seu ministério. Embora caminhasse longas distâncias, jejuasse e enfrentasse oposição, também descansava, comia com propósito e ensinava aos discípulos a importância de cuidar do templo. Em Marcos 6, versículo 31, Jesus diz: Vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Esse não foi apenas um descanso físico, mas uma pausa espiritual para se restaurar na presença de Deus. Hoje você pode fazer o mesmo. Esse momento antes de dormir pode ser um espaço sagrado, onde o corpo se prepara para ser restaurado, a mente se aquieta e a alma se abre ao eterno. Nesse pequeno ato de beber algo, antes de deitar, há um princípio maior, o da intencionalidade. Porque não se trata apenas do que você faz, mas de como e por que o faz. Se feito com fé, com consciência, com reverência, o natural se torna espiritual, o simples se torna poderoso, o cotidiano se torna eterno. É assim que Deus opera, usando o ordinário para provocar o extraordinário. Muitos buscam mudanças radicais em suas vidas. Desejam se sentir melhor, ter mais energia, menos ansiedade, mais paz, mas continuam ignorando o essencial. O corpo também precisa ser incluído na vida espiritual. Não se pode separar a fé dos hábitos físicos. Não se pode dizer que confia em Deus e, ao mesmo tempo, abandonar o cuidado com o que Ele te deu. Jesus disse em Lucas 16, versículo 10: Quem é fiel, no pouco também, no muito é fiel. Ser fiel com o corpo mesmo em algo pequeno, como uma bebida antes de dormir, pode abrir portas para bênçãos maiores. Porque Deus honra aqueles que o honram. Se cada noite, ao tomar algo que limpa seu interior, você o faz com uma oração no coração, uma palavra nos lábios, um agradecimento na alma, está ativando um processo de transformação que vai além do físico. Você está entrando em uma nova dimensão de consciência espiritual, dizendo ao seu corpo:
te preparo para ser instrumento de Deus. Está dizendo a Deus: estou pronto para que obres em mim mesmo enquanto durmo. É aqui que começa a verdadeira transformação, não em dietas rígidas ou rotinas forçadas, mas em um entendimento profundo de que o corpo também faz parte do plano de Deus. Quando alinhas as tuas decisões físicas com teu propósito espiritual, tudo começa a mudar. E o melhor é que não são necessários grandes sacrifícios, apenas uma decisão diária constante e obediente. Como disse Jesus em Mateus 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel, no pouco sobre o muito te colocarei. Essa é a raiz de toda mudança verdadeira. Entender que cuidar do corpo não é vaidade, é adoração. Que beber algo antes de dormir não é trivial, é preparação. Que descansar não é passividade, é restauração. Quando você vê seu corpo como templo, tudo muda. Esse é o primeiro passo para os dias que virão. Porque a transformação que Deus preparou para você não começa no esforço humano, mas na obediência simples. No silêncio da noite, quando o barulho do mundo se dissipa e a luz se apaga, ocorre um milagre que muitas vezes passa despercebido. Enquanto os olhos se fecham e o corpo se rende ao descanso, Deus continua operando. Nada em seu design foi casual. Cada parte do ciclo diário, incluindo a noite, foi concebida como uma fase essencial para a restauração e o cumprimento de seu propósito. Gênesis 1 revela que foi à tarde e à manhã, um dia estabelecendo que a jornada começa no repouso, não na atividade. Esse detalhe revela um princípio espiritual profundo. Deus restaura antes de enviar sana, antes de comissionar, fortalece antes de mandar lutar. A noite não é apenas uma pausa, é um espaço sagrado, uma antessala da renovação. Nela, Deus age de formas que nem sempre percebemos, mas que transformam desde o mais profundo. Salmo 127, versículo 2, declara com clareza: em vão vos levantais cedo, e vos deitais tarde comendo o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Esse versículo não é apenas uma promessa de descanso, é uma afirmação de que o sono é uma dádiva divina, uma ferramenta do céu para restaurar o corpo cansado, a alma inquieta e o espírito debilitado. Durante o sono, ocorrem processos invisíveis que não poderiam acontecer na vigília. A criação mesma dá testemunho disso. A terra repousa à noite, as águas se aquietam. Os céus mostram sua majestade com as estrelas e a vida entra em um ritmo de renovação. Esse ritmo não depende do esforço humano, mas da continuidade da ordem divina. Assim como o semeador confia que a semente crescerá na terra durante a noite, sem intervenção constante, o crente deve entender que enquanto dorme, Deus está ativo, regenerando células, sanando tecidos, restaurando emoções e preparando o espírito para um novo dia. Jó 33, versículos 15 e 16, abre uma porta para essa compreensão. Por sonhos, em visão noturna, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem no leito. Então, ele revela ao ouvido dos homens e lhes sela o seu conselho. Essa revelação mostra que a noite não tem apenas uma função física, mas também espiritual. Deus
fala em sonhos, corrige, guia, consola. A noite se torna um canal divino, um espaço onde a intervenção celestial se manifesta sem as distrações do dia. Estudos contemporâneos confirmam o que a palavra já declarava implicitamente. Há ciclos internos de reparação que só se ativam no descanso profundo. O fígado desintoxica, a pele se regenera, o sistema imunológico se fortalece e o cérebro elimina resíduos tóxicos acumulados pelo pensamento constante. Tudo isso foi planejado por Deus. Não é produto de uma evolução ao acaso, mas parte de uma engenharia divina que permite a cura enquanto o corpo permanece quieto. A conexão entre o sono e a restauração espiritual também se reflete na maneira como Jesus vivia. Ele, sendo Filho de Deus, buscava momentos de retiro e descanso. Em Marcos 4, versículo 38, lemos: "E ele estava na popa dormindo sobre um travesseiro." Esse ato não foi casual, foi uma demonstração de confiança plena no cuidado do Pai, uma lição viva, de que a paz e o descanso não dependem das circunstâncias externas. Dormir com intenção não é o mesmo que deitar por exaustão. O crente que entende o poder espiritual da noite se prepara para ela com gratidão, humildade e expectativa de restauração. Assim como o sacerdote se lavava antes de entrar no lugar santo, o corpo deve se preparar antes de entrar nesse estado sagrado, onde Deus opera sem que o homem perceba. Essa preparação pode incluir oração, leitura da palavra e, como proposto nesta mensagem, uma bebida específica que atue como sinal de obediência, limpeza e disposição. Eclesiastes 5, versículo 12, afirma: "Doce é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer coma pouco. E se eu te dissesse que o fim da sua guerra não é uma vitória, mas uma rendição, que a libertação que você tanto busca não será conquistada pela força dos seus braços, mas encontrada de joelhos, com as mãos abertas." Percorremos uma longa jornada até aqui, desvendando as mentiras que te acorrentavam e expondo a verdade que liberta. Vimos juntos que a sua mente, esse campo de batalha onde o inimigo semeou medo e ansiedade, não pode ser limpa por frases motivacionais ou pela simples força de vontade. Ela precisa de uma intervenção divina. Vimos que o perdão não é um sentimento, mas a chave espiritual que destranca as celas da amargura, permitindo que a luz de Deus finalmente entre. Aprendemos que a palavra de Deus não é um livro de histórias antigas, mas o rio de águas vivas que precisa lavar diariamente o seu interior, purificando-o da sujeira que o mundo insiste em jogar sobre você. Exploramos juntos os hábitos sagrados que transformam um cristão estagnado em um rio transbordante da presença de Deus, começar o dia entregando o controle a Ele em oração, alimentar-se da sua palavra como pão diário, cultivar o silêncio para aprender a ouvir o seu sussurro suave, obedecer imediatamente aos seus direcionamentos, manter o coração limpo através da santidade e do perdão contínuo, criar uma atmosfera de adoração que atrai a sua glória e, finalmente, estar radicalmente disponível para ser usado por Ele. Cada um desses hábitos é um passo deliberado para fora do reino da sua autossuficiência e um passo para dentro do poder sobrenatural do Espírito Santo. Mas todos esses passos,
todas essas disciplinas e todas essas verdades convergem para um único ponto, um epicentro a partir do qual toda a verdadeira transformação emana. Esse ponto é a base sobre a qual o novo edifício da sua vida será construído, e ele pode ser resumido em duas palavras: rendição total. Essa não é a rendição covarde que se entrega ao inimigo, mas a rendição sábia que entrega as armas ao general invencível. É o reconhecimento final de que você não foi criado para carregar o peso do seu passado, a ansiedade do seu presente e o medo do seu futuro. Rendição total significa que você finalmente para de lutar pelo controle. Significa entregar a Deus não apenas os seus pecados e suas fraquezas, mas também suas forças, seus talentos, seus planos e seus sonhos. É dizer: Senhor, eu entrego a minha mente. Isso inclui cada pensamento recorrente, cada fortaleza de mentiras, cada argumento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. É entregar a chave do seu intelecto e dizer: pensa através de mim. É ir mais fundo e dizer: Senhor, eu entrego as minhas memórias. Esse é talvez o ato mais corajoso de todos. Significa abrir o cofre trancado onde você guarda as dores da infância, as vergonhas da adolescência, os traumas que você finge que esqueceu, as traições que ainda queimam. Você as entrega a Ele, não para que Ele as apague, mas para que Ele as redima, para que Ele reescreva o significado delas à luz do seu propósito eterno. Significa permitir que Ele entre nesses corredores escuros da sua história e os inunde com a sua luz curadora, transformando o que era uma fonte de dor em um testemunho do seu poder redentor. E então, você dá o passo final de confiança e diz: Senhor, eu entrego os meus planos. Isso significa pegar a sua agenda, os seus projetos de carreira, seus planos de relacionamento, seus sonhos para o futuro e colocá-los no altar. É a declaração de que o plano dele é infinitamente superior ao seu. É a disposição de ter sua rota recalculada por ele, de ser interrompido por oportunidades divinas, de viver uma vida de aventura guiada pelo Espírito, em vez de uma vida de segurança controlada pelo medo. Essa entrega completa e irrestrita é o fundamento para a transformação que Deus deseja operar em você. E essa transformação não é parcial, não é apenas espiritual. Ela é total. Deus não quer apenas salvar a sua alma para a eternidade. Ele quer restaurar a sua vida por completo, aqui e agora. Quando Deus renova a sua mente, ele, por consequência, restaura suas emoções. A ansiedade crônica dá lugar a uma paz que excede todo entendimento. A depressão que te afogava é substituída pela alegria da salvação. O medo paralisante é vencido pela coragem que vem da certeza de que Ele está com você. Você para de ser uma marionete das suas emoções e passa a viver com o equilíbrio emocional que é fruto do Espírito. E essa transformação se estende até mesmo ao seu corpo físico. Você passa a enxergar seu corpo não mais como uma máquina a ser explorada até a exaustão, mas como o templo do Espírito Santo. Você começa a cuidar dele não por vaidade, mas por adoração. Cada decisão sobre o que comer, sobre descansar, sobre se exercitar, torna-se um ato espiritual de honra.
àquele que te criou. A transformação é holisticamente emoções e corpo são realinhados com o propósito original de Deus. É neste ponto que você descobre a verdadeira paz. A paz que o mundo busca é a ausência de problemas, um mar calmo, um céu sem nuvens. Mas essa paz é frágil e circunstancial. A paz que Deus te dá não é a ausência da tempestade, mas a certeza absoluta de que Ele está no barco com você, soberano sobre cada vento e cada onda. É a âncora da alma firme e segura que te mantém estável, mesmo quando o mundo ao seu redor está desmoronando. Essa paz não vem da certeza de que tudo sairá como você planejou, mas da confiança inabalável de que Deus está no controle de tudo e que Ele fará todas as coisas cooperarem para o seu bem. E hoje, agora mesmo, neste exato momento, Deus está te convidando a sair da plateia da sua própria vida e a subir no palco da fé. Ele está te chamando para parar de viver das sobras de uma fé de segunda mão e para experimentar a plenitude do banquete que Ele preparou para você. Ele te convida a abandonar a exaustão de tentar viver a vida cristã com as suas próprias forças e a mergulhar no poder glorioso e capacitador do seu espírito. A vida nova que Ele tem para você não é uma versão melhorada da sua vida antiga. É uma vida completamente diferente, com uma nova mente, um novo coração, um novo propósito e um novo poder. Se essa palavra queimou no seu coração, se você está cansado de lutar e pronto para se render, eu quero te convidar a fazer a oração mais importante da sua vida. Não precisa ser com palavras bonitas, mas com a sinceridade total da sua alma. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos por um instante e repita isso comigo do fundo do seu ser. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante de ti. Eu reconheço que tentei, por tempo demais, controlar a minha própria vida e fracassei. Estou cansado de lutar. Hoje, eu tomo a decisão de me render completamente a ti. Senhor, eu te entrego a minha mente com todos os meus pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Eu te entrego as minhas memórias com toda a dor e toda a vergonha que eu carreguei. Eu te entrego os meus planos, meus sonhos e todo o meu futuro. Eu entrego o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Eu renuncio à minha força e peço pelo teu poder. Limpa o meu coração, renova a minha mente, cura as minhas emoções. Enche-me com o teu Espírito Santo até transbordar. A partir de hoje, a minha vida não é mais minha, ela é tua. Usa-me para a tua glória. Eu quero viver a nova vida que tu preparaste para mim. E agora, receba esta oração sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que fez essa declaração de fé. Eu peço que o teu Espírito cele essa decisão em seus corações. Quebra agora toda corrente de estagnação espiritual, todo jugo de opressão mental, toda fortaleza de engano. Libera sobre eles uma nova unção de coragem, de paz e de propósito. Que eles caminhem, a partir de hoje, não mais na força da sua carne, mas no poder glorioso do teu Espírito. Que eles se tornem testemunhas vivas da tua graça transformadora para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus.
Amém. Se você fez essa oração e decidiu entregar sua vida ao Senhor, escreva aqui nos comentários: Eu me rendo. Que essa seja a sua declaração pública de fé, o marco zero da sua nova história. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo palavras que vão fortalecer a sua caminhada e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. A sua jornada de transformação começa agora.